amada, graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui, não é? Muita gente viajando, passeando, aproveitando, mas glória a Deus. Alguns já fizeram, outros ainda vão, mas contudo nós continuamos firme aqui, né? Glória a Deus, louvando ao Senhor. Queridos, eu queria compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Amém? Podemos ler? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Queridos, vamos orar? Peça ao Senhor que fale ao teu coração, que ministre a palavra, né, que nós cantamos aqui, né? Aquele que crê tem a palavra como escudo, a verdade. E nós precisamos cada dia mais viver a verdade da palavra. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, podendo, Deus, cultuar ao Senhor, em comunhão com o Senhor, Deus, com os irmãos, para ouvir a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o impedimento, toda a distração. Ó Deus, traga cativa toda a mente, Deus, todo o coração guardado em tua presença. Que a tua palavra encontre, Deus, esse lugar que produz vida, que produz transformação, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecendo. Amém. Amados, não tem como, né? A gente está sempre olhando a nossa volta. Vivemos aí um tempo em que as pessoas discutem muito sobre regras, né? Sobre direitos, ideologias e verdades. Há discussão para todo lado. Cada um, né, quer defender ali o seu ponto de vista. Cada um quer ter a sua ideologia aceita, abraçada. Né? Cada um quer o seu posicionamento ali como o melhor e maior e mais certo do que todos. Mas a questão é que muitos vivem sem a clareza da sua existência. A razão pela qual nós estamos aqui. E isso, no mundo, jaz um sistema pervertido pelo maligno. Mas muitas vezes também a igreja é assolada, né, por esse monte de conflito que a gente vê. A questão é que quando Jesus foi perguntado, né, sobre qual era o maior mandamento, ele não apresentou nenhuma lista de regras, ele não discutiu com os religiosos, mas ele foi ali contundente. Ele disse: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Sendo assim, Jesus mostra para a gente que a fé prática transforma o coração, se reflete na forma como nós vivemos o dia a dia e tratamos uns aos outros. O amor continua sendo o centro da vontade de Deus. E a gente precisa ter esse equilíbrio à luz da palavra. Porque muitas vezes os extremos estão aí. Não se fala nada de amor, ou tudo é o amor. Mas a proposta é: que amor é esse? De que amor nós falamos? Né? E aqui, o intuito é a gente falar um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina a mim e a você sobre esse amor. Nós temos nos 3 evangelhos, que são também conhecidos como sinóticos, por quê? Porque partem do mesmo ponto, a discussão sobre o tema. Então, nós temos em Marcos e também em Lucas. E cada um deles, se você ler,
você vai ver que fala de um intérprete da lei. Mas cada um numa posição diferente. Será que nós temos aí 3 intérpretes e é por isso que é diferente? O que eu e você precisamos extrair dessa citação em cada um desses evangelhos? O ponto central teológico, ele não muda. Qual que é a ênfase de Mateus falar para os judeus? De Marcos falar para os romanos? De Lucas falar para os gentios? Todo o evangelho, todos os 3, fala a mesma coisa. É necessário que eu e você aprenda sobre amar a Deus e amar o próximo. Se você ler Mateus, onde o público-alvo seria os judeus, onde eles esperavam ali o Messias, focado na lei. O que eles fazem? Eles testam Jesus. No texto fala, né? Provoca ou testa Jesus. Em Marcos, ele já fala de forma concordata com o que Jesus falou. Quando você lê a parte em Marcos, você vai ver que ele fala assim, ele cita o Shema, que é a confissão de fé dos judeus. É a forma com que eles oram todos os dias, tantas quantas vezes eles forem orar, eles vão citar o Shema, que quer dizer ouvir. E o que está escrito lá? Ouça, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então, Marcos ainda concorda com Jesus. O Evangelho de Marcos, quando você lê, não está dando uma ênfase de testar, de provocar, mas de querer entender de que Jesus está falando. Tanto que ele fala assim, olha, ao verem que a resposta que Jesus deu foi boa aos saduceus, eles se reuniram e se prontificou a perguntar, qual é o mandamento mais importante? E Jesus diz o mais importante. Só que antes dele responder o mais importante, ele fala, ouve, ó Israel. E aí, quando eles ouvem isso, o intérprete diz assim, muito bom, mestre. É verdade o que você falou. Amar a Deus e amar o próximo é mais importante do que oferecer sacrifícios e ofertas. E aí Jesus responde para ele, você não está longe do reino. Quando nós chegamos em Lucas, o intérprete chega para Jesus e fala, o que é preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, me diz você. E ele diz, ele cita toda a questão lá, amar a Deus e o próximo. E aí Jesus ouve, mas só que no finalzinho ele fala assim, mas quem é meu próximo? Então ele dá uma cutucadinha, né, Jesus, mas quem é meu próximo? E aí Jesus estende numa parábola, onde ele vai explicar quem é o próximo. E ele vai citar um Levi, um sacerdote, ao ver um homem caído no chão, que tinha sido assaltado, que estava largado lá, Jesus vai fazer referência justamente àqueles que são conhecedores da lei. O Levi passa longe, o sacerdote também, mas um samaritano chega perto, vê o que aconteceu, socorre, prontifica a ajudá-lo. E ajuda. E aí, quando Jesus acaba de contar, ele falou assim, qual desses para você é o próximo? Qual desses, né? Ele falou, aquele que exerceu misericórdia sobre o que estava precisando. Então, ele fala, vai e faça o mesmo. Entende, queridos? Então, a ênfase é a mesma. Amar a Deus e amar o próximo. A gente fala isso tanto, né? Será que a gente vive isso de fato? Será que nós estamos colocando em prática esse mandamento? Porque é bonito de falar, não é? É bonito. Olha, os mandamentos resumem toda a lei, né, em 2.
Amar a Deus e amar o seu próximo. Quando se fala de amar a Deus, a gente até concorda, né? Nossa, Deus, aleluia, né? Glória a Deus, Deus é bom. Mas quando fala que é semelhante a esse amar o seu próximo, aí você já tem um pouco de dificuldade, né? Esse negócio de amar o próximo, se o próximo for assim, legalzinho, ainda dá para a gente amar, né? Mas se ele for muito difícil, a gente meio que corre dele. Só que se a gente faz isso, queridos, nós perdemos. Porque o ensino é amar a Deus e ao próximo. Tanto é que João vai falar na sua carta, né? 1 João, ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Por quê? Você diz que ama a Deus que não vê, mas o seu irmão que você vê, você não ama, não tem atitude de amor. Então, alguma coisa não está certo, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que o intérprete da lei que aparece aqui, o foco não é nele, mas é no ensino que é dado, Jesus Cristo dá na narrativa, ilustrando aí exatamente cada um na sua posição ali. Então, olha, debater a palavra, dominar a lei, né, conhecer e não permitir transformação em sua vida, a gente precisa, então, rever a nossa posição. Quem nós somos em Cristo. O nosso desafio, queridos, é muito maior do que a gente pode imaginar. E, às vezes, a gente perde muito tempo olhando para a posição do outro e não chama para si a verdade da palavra. Porque ela precisa ser aplicada a mim. Assim também como a vida de cada irmão. Mas cada um vai prestar conta, não é? Não sou eu que vou prestar conta para todos. A igreja está com uma proposta de chamar-nos aqui a um quebrantamento. Há um avivamento na vida de cada um dos irmãos. O plano, vamos dizer, a agenda, está pronta para o ano inteiro. O convite a você participar de cada uma delas está ali também. Mas a verdade é que se essa transformação não começar primeiro dentro de mim, pode colocar a agenda que quiser, que nada acontece. Por quê? Porque o Senhor nos chama a viver aquilo que nós conhecemos dele sobre a sua palavra. E aí é responsabilidade de cada um de nós viver essa verdade. O Mateus testa Jesus, né? Marcos concorda e Lucas ele é confrontado a agir. Conhecer, concordar, viver, são etapas diferentes da fé. Não adianta eu conhecer tudo isso e não decidir a viver tudo o que eu conheço. Amados, sozinhos, na força do nosso braço, você pode ter o maior conhecimento, PhD no que você quiser. Ninguém é capaz de viver isso na força do braço. Mas qual que é o perigo aí? Encontramos o legalismo, que abraça, né? Que tenta a todo custo fazer ali do seu jeito, e aí se sentir mais santo e melhor do que o outro. Ou então vamos para o outro extremo. Uma graça barateada. Já que eu não dou conta, é graça, é o Senhor que opera, então logo, bora viver dessa graça aí. Mas não é isso que a palavra diz. O conhecimento da verdade que chega até nós, segundo a palavra, ela gera em nós o quê? Libertação. Então, essa libertação, nós estávamos presos, cativos, mortos, e o Senhor nos deu vida. Nascemos de novo. Nascemos de novo para quê? Para a glória de Deus. Ao nascer de novo, nós temos agora que aprender como é o reino de Deus, que já, em parte, veio até nós. Como é desenrolar esse crescimento na caminhada cristã até que Jesus volte. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para ter extremo. Não dá para dar de ombros. O Senhor nos chama a uma responsabilidade. O Senhor nos chama a conhecê-lo, a ser transformados, e, a partir daí, viver a
prática do ensinamento que eu recebo dele. Eu não sei vocês, mas eu fico muito triste, constrangido, quando eu vejo tanto escândalo com o Evangelho. Tantas pessoas que alcançam tanta gente, e que já está em tão alta conta, né, pregando a palavra, e, de repente, a pessoa cai. E aí não é um julgamento, porque a Bíblia diz que é sujeito à queda, sim. Mas a questão é como é que eu olho para mim. Eu aponto e falo, eu comento isso, eu fico reproduzindo isso para outras pessoas? Ou, diante dessas situações, eu oro e peço, Deus, tenha misericórdia de nós. Nos livra desse mal. Porque parece, não, mas você viu, o pastor fulano fez, você viu, o pastor fulano, você viu a igreja tal. Que vantagem tem isso, queridos? Nenhuma, nenhuma. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas é bíblico também, né? Ai, né, de quem, por meio de quem vier o escândalo. É necessário que ele venha. Porque ninguém é perfeito, né? Na força do nosso braço, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não conseguimos. Então, qual que é a proposta? Humilhai-vos sempre debaixo da potente mão do Senhor. Nós nascemos orgulhosos demais, vaidosos demais, egoístas demais. E quando nascemos de novo, nós costumamos pegar a bagagem do que a gente tinha e trazer para o reino e achar que ainda está lá aquilo tudo. E a proposta da palavra de Deus é: você não é nada. Porque sem mim nada, você pode fazer. Então a palavra nos confronta, queridos. Quem é o meu próximo? Não é? O meu próximo é todo aquele que precisar. A proposta de ajudá-lo pode ser de forma material, pode ser de forma física, pode ser emocional, mas a questão é: existe um próximo do meu lado que o Senhor me ensina a ter relacionamento com ele. Para que a gente cresça na graça e no conhecimento, para que a gente se fortaleça e em unidade da igreja nós busquemos ao Senhor. Nós possamos quebrantar diante dele, clamar em alta voz e dizer: vem, Senhor Jesus, nós o aguardamos. Nós temos sede da sua presença. Nós queremos sentir, sim. Nós queremos cantar e glorificar e exaltar o teu nome. Mas nós queremos viver a verdade proclamada na sua palavra. Senão, queridos, nós somos mais um daqueles a quem Jesus confrontou, dizendo: hipócritas. Hipocrisia. Às vezes eu atendo pessoas que são cristãs há muito tempo. E que, glória a Deus, o Senhor me dá a oportunidade de ministrar a palavra, de ensinar a palavra, de trazer ensino da palavra. Mas a pessoa ainda tem um ledo engano de acreditar que ela é cristã, porque ela foi a um culto. Ela levantou mãos, ela adorou, ela cantou, ela orou. E quando ela chegou em casa, o primeiro comportamento dela ao deixar a bolsa foi: vocês são todos uns imprestáveis. Ninguém faz nada nessa casa. Todo mundo esperando por mim. Ela amou a Deus? Oh, aparentemente, sim. E o próximo? Isso quer dizer que a gente é tudo perfeitinho, tudo certinho? Tudo... Não, queridos. As nossas emoções são colocadas diante de Deus e Deus o conhece. Mas a questão é: nós não somos movidos por ela. Elas não podem nos dominar. O que precisa dominar a minha vida e a sua? O conhecimento da verdade que liberta. E como é que eu sei que uma pessoa, então, vive essa verdade? Só tem um jeito: por meio das suas atitudes. Ela pode falar. O conhecimento que ela tem pode ter muito mesmo. Mas do que adianta? Se, na hora de conviver, a gente não vê o fruto dessa verdade na vida dela. Adianta alguma coisa? Então, a gente está vivendo um tempo em que nós temos que nos posicionar na fé que nós professamos. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus da nossa vida. E porque Ele é o único, tem um jeito único de viver essa fé. Amém, queridos? A questão é: fácil não. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém.
Mas nada muda se nós fizermos o quê? Tudo igual. Então, eu preciso ter uma reflexão sobre a minha vida à luz da palavra de Deus e saber o que eu preciso mudar. O que está faltando aqui, Senhor? Eu te conheço até onde eu te conheço. E no eu te conhecer, o que eu estou vivendo da sua verdade? Amados, não é moralismo, nem ficar querendo chamar a atenção, não. É a questão do que a palavra de Deus nos propõe. Não é um Deus ditador que está lá com uma correia na mão, doido para bater na gente, não. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se na essência dele ele é amor e tudo que ele nos ensina está alinhado na essência que ele é, e se a gente não vive essa verdade, então alguma coisa está errada em quem? Em Deus? Não é, né? É em nós mesmos. Então, olha, amar a Deus aí é o fundamento de toda a vida espiritual. Amar ao Senhor. Quando fala assim, olha, de todo o coração, quer dizer o quê? Com as minhas afeições, os desejos, as prioridades. Eu vou falar de exemplos simples, mas só para lembrar a mim e a você. Do que Deus está falando aqui? Ele diz que quando eu amo de todo o coração, eu escolho obedecer a Deus. Eu poderia até não obedecê-lo, mas eu escolho obedecer a Deus. Mesmo quando o coração prefere outro caminho. Eu sou crente, quero namorar, não tem namorado para mim aqui. E aí? Eu vou lá buscar um namorado lá fora. E aí eu vou converter ele? Mas eu quero. É o desejo do meu coração. Então, qual que é o meu posicionamento? Deus, eu quero. O Senhor sabe que eu posso, porque o Senhor tem prazer nisso. Mas então, que a sua vontade predomine sobre a vontade do meu coração. Alinha a minha vida com o Senhor, com a sua vontade. Me ensina a fazer e traçar o caminho certo. Porque a sua palavra é que é mais importante. O seu ensino sobre a minha vida é mais importante. Não permitir, queridos, que mágoas vícios. Está ouvindo isso? Está tendo vício no nosso meio? Vício destruidor? Vício que está entrando, rompendo aí em meio de relacionamentos, casamento? Amados, hoje em dia as pessoas no casamento, com muito pouca coisa, falam, não aguento mais meu marido, não aguento mais a minha esposa. Mas você não é crente. Você não aprendeu que a palavra de Deus diz que amando Ele, amando o próximo, eu posso romper as adversidades. Não tem um mundo colorido, mas tem um caminho para percorrer. Quando você deixa vícios entrarem, quando você deixa pessoas entrarem para o teu coração, e tomar o lugar de Deus lá se chama idolatria. O Senhor já não é mais o Senhor, totalmente da sua vida. E ele diz que tem que buscar Ele de todo o coração. Então, dá para negociar? Dá para buscar, mais ou menos? É um desafio para nós. Não é fácil para ninguém, não. Buscar a Deus não só quando há problemas. Se hoje estou com dificuldade, ora por mim. Me ajuda em oração. Oh, Deus, me ajuda. De todo o coração é assim? De todo o coração é. Está tudo bem? Glória a Deus. Está difícil, Senhor. Glória a Deus. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei, não entendo, não estou vendo. Mas eu confio em Ti. De todo o coração. Nossa, mas confiar é muito difícil, né? É. Mas a proposta da palavra de Deus, do início ao fim, é o quê? Confiança. Eu não vejo Deus, eu não pego Deus, eu não toco Deus. Mas eu creio que Ele existe. E Hebreus vai dizer que é necessário que eu e você creia que Ele exista. E que ainda por cima é o quê? Galardoador daqueles que creem, que buscam. Entende, queridos? Isso é estilo de vida cristã. Antigamente você vivia de qualquer jeito e tudo bem, você estava perdido mesmo, né? Mas, quando a palavra de Deus te alcança, o Espírito de Deus te convence, e você nasce de novo, tem uma outra proposta. Viver
morrer para você, para que Cristo viva todos os dias da sua vida. Então, amados, não amar mais conforto. É errado o conforto? Não, mas ele não pode ser o quê? Prioridade. Não amar mais dinheiro. Dinheiro é bom? A gente precisa? Claro. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é o quê? A raiz de todos os males. Mas ele é necessário, nós precisamos. Mas qual o lugar que ele ocupa aí, no seu coração? O de todo o coração está alcançando a Deus aí nessa proposta? Outra coisa. Às vezes a pessoa troca o amar a Deus de todo o coração por causa da necessidade de aprovação dos outros. As pessoas me aceitarem. O que vão pensar de mim? Se vão gostar de mim, se não vão. Posicionamento na sua fé. Caminhar nas verdades suas. Na verdade de Deus. Com humildade, com simplicidade. De toda a alma. Tem a ver com a identidade, tem a ver com os sentimentos. Queridos, é permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de dor e de silêncio. É luto, é perda, é saúde, é dificuldade, tudo que nós somos sujeitos. Ainda assim, eu permaneço fiel, porque, na verdade, Deus é fiel. Será que Deus colocaria algo aqui na sua palavra que não fosse capaz que eu e você vivesse? Não seria muito esquisito? Ter como base de mandamento e daí a pouco eu virar e falar, nossa, não consigo. Nossa, não, dou conta não. Não, isso aqui é só para a gente ler, não é para a gente cumprir não, porque quem é que vai dar conta? É essa a proposta? Permanecer fiel, queridos, independente da situação que você estiver vivendo ou vier a viver. Fidelidade a Deus. Não abandonar a fé quando as circunstâncias mudam. Você conhece alguém assim que diz que ser crente é muito difícil, que é melhor, ainda está muito avacalhado, deixa eu voltar a ser católico, que lá está bom, deixa eu viver minha vida, porque não dá? De toda a alma. Se eu tenho resposta ou não, se está demorando ou não, eu continuo crendo, eu continuo prevalecendo, eu continuo na perseverança. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou e sei para onde estou indo. Por que isso é importante, queridos? Porque as coisas vão ficar cada dia mais piores. Se é que pode falar assim. Lá no capítulo 24, quando Jesus vai dizer, fala para nós quando é o tempo que vai acontecer essas coisas e tal. Jesus vai falando um monte de coisa, aí chega no momento e ele fala assim, olha, a coisa vai ficar feia. Ficou mesmo naquela época, né? Perseguição, muita coisa viveram. Mas é diferente hoje. E aí ele diz assim, olha, a maldade aumentará e o amor esfriará. A gente está vendo isso, queridos? Só ligar a TV. Não precisa nem agora no clique ali, você vê tudo, sabe tudo. Você tem que ficar filtrando para entender o que é verdade. Para você não ser envolvido no meio da confusão. Posicionamento. A palavra de Deus que te norteia é que vai te ajudar a entender e a viver essas verdades. Para que a gente não seja hipócrita, né? De toda a minha alma. Então, tudo que eu sou, tudo que eu penso, da forma com que eu ajo, eu preciso amar o Senhor. Não é negociar a fé para se encaixar na cultura, viu, queridos? Mas hoje todo mundo faz. Você é todo mundo? Pode, então está tudo tranquilo. Não sou todo mundo. Eu creio num Deus verdadeiro que me chamou a amá-lo com todo o meu ser. Eu não tenho que ficar metendo pau em ninguém. Mas o outro não gosta, fulano não faz. Eu, à luz da palavra de Deus, tenho que me posicionar de acordo com a palavra de Deus. E não me amoldar à cultura.
Por quê, amados? Vamos lembrar o que Paulo fala, que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Quer comais, quer beber, fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se você é professor, é para a glória de Deus. Se você é médico, é para a glória de Deus. Se é empresário, é para a glória de Deus. Então, o todo, conhecer, buscar a Deus, sabe, amar a Deus com todo o seu ser, precisa ser visto em cada ramificação que você representa na sociedade. Em cada lugar que você vai, com quem que você venha conviver, é preciso evitar rejeição, que seja rejeitado. Se alguém não gostar de você, você continua gostando dele. Se não concordarem com você, você continua concordando com quem? Com ele ou com a palavra? Com a palavra. De todo o entendimento implica nas minhas escolhas, nos meus pensamentos e na minha cosmovisão, né? Do mundo aí. Permitir que a palavra de Deus molde a minha forma de pensar. Onde é que está isso lá? Paulo, depois de escrever Romanos, quando chega no capítulo 12, ele já explicou tudo. Né? Miserável, caídos na graça, tudo perdido nesse mundo. Ele fala, já que você sabe tudo isso, agora você precisa fazer uma coisa. O que é? Renove a sua mente. Deixa Deus te moldar. Conheça quem Deus é, para que você pense à luz da palavra de Deus, que te ensina a viver essa verdade. O pastor Cláudio costuma muito citar no sermão aqui, do monte, quando ele fala, gente, quando Jesus está ali ensinando, ele fala assim, olha, lá na lei era não adulterarás. Agora ele chega e fala assim, não é nem olhar. Melhorou ou piorou? Então, quando a gente vai falar, a questão não é ter decorado os mandamentos. A questão é, eu vivo essa verdade que é proposta para a minha vida, e hoje, como cristã, eu posso, com humildade, sabe, glorificar a Deus e clamar a Ele força e transformação da minha mente, para que as minhas atitudes sejam vistas, e com isso, fortalecer o meu irmão, e também alcançar aqueles a quem Deus está chamando para o reino. Deus precisava fazer isso, queridos? De jeito nenhum, né? Ele é Deus. Mas por que Ele decide fazer assim? Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Não é isso que Ele diz lá em João? Amou o mundo de tal maneira. Ele não quis destruir, mas Ele quis trazer de volta, religar, trazer por meio de Cristo Jesus. E isso é possível, né? É bem possível. Então, com todo entendimento, é não justificar no quê? Pecados. Deus, eu pequei. Falei o que não devia, respondi mal fulano, não deveria ter feito assim, porque à luz da sua palavra não é isso que o Senhor me ensina, mas eu errei mesmo. Eu vou consertar, eu vou chegar perto e falar, olha, me perdoa, foi ruim, não deveria ter falado, não deveria ter feito, porque não é isso que a palavra me ensina. Mas eu sou uma criatura ainda o quê? Sujeita à presença do pecado nesse mundo. Eu nasci de novo. Tenho uma velha natureza que precisa ser subjugada à luz dessa palavra. Entende o desafio que nós temos, querido, quando nós professamos amar a Deus, amar ao próximo? Buscar compreender a vontade de Deus antes de decidir qualquer coisa. Não é ir lá decidir e falar, Deus, agora só me abençoe, porque eu já decidi, já resolvi lá. Se é com todo entendimento, Deus, eu estou entendendo que isso pode ser bom, mas eu não sei se é, então até que me ajuda, levanta pessoas, me ajuda a pesquisar, a buscar informação, a saber o que eu tenho que fazer, para que eu possa encaixar a minha vida na sua vontade. E não o contrário, né? Não pensar como o mundo pensa, queridos, mas submeter a mente à verdade de Deus. O mundo, cada dia que passa, ele grita mais, com mais força, com mais quantidade de coisa. Olha a dificuldade que está tendo para educar as crianças e trazer ensino fiel e comportamento.
Olha como a mente da maioria dos pais estão perdidas nesse mundo que oferece uma proposta cada vez mais distante da presença de Deus. Então, nossa mente precisa ser moldada. A outra coisa que nós temos aqui, que está no versículo 39, que é amar o próximo é a evidência visível do amor de Deus. Porque ele diz assim, e o segundo é semelhante, né, a esse. Você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Então, o nosso desafio de amar o próximo, queridos, não é uma opção, não é secundário, é mandamento. Então, se eu encher minha boca e falar, glória a Deus, eu amo a Deus, mas eu não dou conta do próximo, e você pode até não dar conta, tudo bem. O Senhor fala que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, tem pessoas que são difíceis, tudo bem. O que não dá é para excluir esse próximo como se ele não existisse. E você selecionasse ali. Então, se você obedece ou não a esse mandamento. Então, vamos no exemplo simples. No convívio diário, o que a gente tem ali? Amor ao próximo. É ouvir com atenção? É, parece bobo, né? Mas é o nosso dia a dia. Dar atenção à pessoa. Tratar com respeito quem é. Pensa diferente de você, seja em que área for, na política, seja sobre o que for, respeite. Isso é amar o próximo, sim. Outra coisa, pedir perdão, perdoar. Isso é fácil de fazer, queridos? Não é, mas isso é prova de quem ama Deus e ama o seu próximo. Pedir perdão, perdoar. Se possível for, viver em paz com todos, mas viver essa verdade aqui. Não responder com agressividade e amor ao próximo, mesmo quando você é provocado. Mesmo quando você é provocado. Eu não posso me valer da sinceridade para usar de grosseria e tratar de qualquer jeito. É um todo, é um todo. Implica em amar o próximo. Na família. Ter paciência com idosos. É fácil? Minha amiga disse assim, nós estamos ficando velha, né? Estamos. Por quê? A dor aqui, dor ali, dor ali. Quando a gente está novinha, a gente olha para o velho e fala, é difícil isso, né? Aí quando você vai ficando, eu falo, ei, Deus, aí, ó. Então a palavra de Deus nos molda. É ou não é? Amar o próximo. Está difícil, vai devagarinho, pega no braço, vai lá, repete a mesma coisa, fala. Amor ao próximo. Não é só quando está tudo bem, né? Quando está difícil também. Com as crianças, a mesma coisa. Com o cônjuge, a mesma coisa. Você não manda seu marido, não quer nem falar nada, não. O amor ao próximo começa aí, gente, na família, dentro de casa. Nós vamos ter divergências, sim. Só Deus tira uma pessoa de um contexto de criação e de outro, une, torna-se uma só carne e vai construir família. Por que Deus precisa reinar nessa família? Porque senão cada um vai querer ser o rei dela. Vai achar que ele é o dono da verdade, da situação. Aí, quando você se submete à palavra de Deus e à verdade, o discurso muda, sim ou não? Você tem mais paciência, você caminha mais uma milha, você fala de novo. Você não fica, nossa, mas eu falei que esse homem 200 vezes tem que tirar a toalha dali. Aí você vai lá e tira. Fala, ó, 201, tá? Da próxima você pode tirar de novo. Nossa, eu já falei que não. Gasta demais. Mas, ó, vou te segurar aqui um pouquinho para não gastar tanto. Não precisa ir lá e despejar um monte de horrores. Amor ao próximo, respeito ao cônjuge, né? Cuidar também emocionalmente, não apenas financeiramente, queridos. Às vezes você está presente, você está até disponível, né, no lugar, mas não está presente. Não importa se você agora tem uma família. A família é perfeita só porque ela é cristã? Não. O que faz essa família glorificar a Deus é a submissão à sua palavra. Né? É colocar a verdade da palavra em prática. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Cedo ou tarde, a casa cai. Uma hora, a coisa fica... Né? E aí, que vergonha. Por quê?
Porque não fica encoberto, não, queridos. Deus está com seus olhos sobre todas as coisas, Ele conhece a intenção do nosso coração, e nem bem a palavra chegou aos nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. E Ele está atento justamente à intenção desse coração. Vai corrigir, queridos, corrija em amor. Não tem necessidade de humilhar para corrigir. Isso é família. Eu não concordo. Às vezes eu fico meio brava com meu irmão, que é mais velho que eu, né? Às vezes eu falo com ele, não é possível que você não está vendo tal coisa. E aí eu vou e falo, aí eu vou e passo, o outro vai falando assim, aqui, é porque é assim, é assim, é assim. Por quê? Porque eu espero que ele faça alguma coisa, que ele haja, que ele tome a atitude que ele aprendeu do lar que ele foi criado. Que é dar força, amar, acolher o irmão que está precisando. E às vezes eu vejo ele tão distante disso, e eu o chamo para a realidade e falo, olha, não dá para abrir mão de você, você precisa ajudar. E não é só porque é financeiro, queridos. Deus está dando ele a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Cuidar do seu irmão, que nesse momento precisa mais do que você. Amanhã pode ser ele, né? Dá vontade de já discutir? Dá. Mas eu não faço, não, tá? Eu só falo bravo. Meu bravo é um bravo tranquilo. É um bravo que põe autoridade. Sabe, aquele bravo de que assim, poxa, tanto é que ele é mais velho que eu, né? Simone conhece. Ele fala assim, não fica falando para a Dilma, não. Não fica falando. Por quê? Não é porque eu brigo, não. Não é porque eu grito, não. É porque aquilo que eu acredito, eu procuro viver. E se ele for confrontar, ele vai estar me confrontando naquilo que eu creio. Só isso. Agora, quem diz que é fácil? Não é, não? Mas eu amo a Deus. Ai, gente. Como eu peço a Deus para que eu viva essa verdade todo dia da minha vida. Amar a Deus, colocar em prática essa verdade, amar o próximo. É muito desafiador. Mas, de verdade, eu não tenho outro interesse. Eu gostaria muito de viver essa verdade até Jesus voltar. Eu queria muito que a minha vida testemunhasse essa verdade. Eu queria muito que pessoas fossem alcançadas, tratadas e trabalhadas, porque vê em mim Cristo. Porque foi para isso que o Senhor me chamou, quando Ele me trouxe a nascer de novo. Não há nada de bom em mim, nada. Mas tudo que Deus faz é bom. Então é um desafio muito grande quando você vai para a palavra de Deus e ela confronta você. E ela te chama para prestar atenção onde é que você está vivendo, o que você está pensando, como é que você está respondendo ao chamado do Senhor. Amados, o amor ao próximo começa na sua família, né? E ela estende, a sua vida não é separada, não. No trabalho e na escola, agir com honestidade, mesmo quando ninguém vê. Ah, o que tem? A folha está ali, o papel está acolá, é seu. Não é. Então, pronto. Por que nós estamos onde estamos no nosso país? Por que tem tanta corrupção? Começou foi lá em cima? Ou começa desse jeitinho fácil aqui embaixo, que não tem problema, pode, só. E tem muito, né? Caneta. Fabrício, uma vez, até colocou um versículo na caneta dele, né? Lembrando o pessoal que a caneta precisava o quê? Ser devolvida. Se nós não nos atentarmos às pequenas coisas, a gente vai ser fiel às grandes? Vai não, queridos. A gente mistura tudo. Não competir de forma desleal, cumprir horários e acordos, valorizar o esforço do outro. Você entende que você não muda? Você é a extensão de tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser, seja em casa, seja na escola, no seu dia a dia. E na igreja, hein? Na igreja nós temos aqui ajudar quem tem necessidade real. Demonstrar empatia em vez de julgamento. É muito fácil julgar e falar mal, queridos. Mas a proposta não é essa. Como igreja do Senhor, eu preciso estar atenta à necessidade. Não julgar por causa da necessidade. Ajudar naquilo que eu puder ajudar. Buscar ajuda, de repente eu não posso, não consigo nessa área, mas tem outro que eu conheço que pode. Juntar com esses outros irmãos para ajudar um outro. Tem também oferecer tempo, presença e oração.
É a famosa visita, que às vezes não dá, mas eu largo tudo e vou lá. Precisa. É dar atenção àquele que precisa. Ah, mas é muito imaturo, já cansei dele. Nossa, mas já falei tanto, já preguei tanto, já aconselhei tanto. Ele continua sendo, está dentro desse propósito aqui, de ser o próximo? Está dentro do mesmo propósito de amar a Deus e amar o próximo? Então não interessa. Se você tem o conhecimento, você tem a autoridade, você tem discernimento, e você vai agir de acordo com a palavra. E a palavra não diz que você tem que largar ele para lá. Só porque você já tentou, porque você já falou, porque você já aconselhou. Mas também não diz que você tem que carregar ele nas costas e passar a mão na cabeça dele, não. Né? Ensinar ele a andar no caminho, nesse caminho da verdade aí. E com quem é difícil de amar? Tem pessoa que é difícil de amar, gente? Será que tem? Tem. Tem pessoa que é difícil de amar. Tem pessoa que é facinho, né? Você olha assim, não, amei. Já tem pessoa que fala assim, mora no meu coração, nem paga aluguel, nem paga aluguel. Mas a proposta é essa? Também não. Amar pessoas é difícil. Amar pessoa que às vezes nos ofende e a gente não revida, não vinga. Sabe, a gente não cria situação difícil, não. Ela é difícil. Você percebeu a dificuldade? Haja com discernimento e com amor. Oferecer tempo de presença e oração, não minimizar a dor do outro, né, querida? A gente não pode achar que a dor do fulano é menor do que a minha. Porque, afinal de contas, eu passei isso. Já percebeu quando alguém vai dar um testemunho e o outro fala assim, você porque não viu. Eu passei por isso, muito pior do que você. E quando você conta testemunho, não é para medir quem passou mais, quem passou menos. Não, é só para o quê? Que esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos socorre nas nossas aflições. Seja ela muito grave demais, seja ela pequena. Porque Ele nos ama. Então, olha, com quem é difícil amar, sim. E uma escolha que eu e você podemos fazer. E eu tenho certeza que você tem esse desafio, porque eu também tenho. Tem pessoa que confronta a gente nisso. Deus do céu, mas eu preciso amar essa pessoa. Mas está difícil, ela não ajuda. Você vai falar uma coisa, ela rebate. Você vai fazer uma coisa, você vai tentar de outro jeito. E você fala, vou largar para lá. Aí Deus fala, não. Não precisa largar. Você pode dar a ela a oportunidade de ver o que você está vendo. Então, bora trabalhar. Amém, queridos? Dura essa palavra que Deus traz para nós, né? Amar o próximo e tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Com graça, com verdade e com responsabilidade. Só para você lembrar disso, assim como eu tenho trazido para mim. A nossa espiritualidade, ela se manifesta na forma como tratamos o outro. Não é o tanto que você levanta a mão. Não é a quantidade de vezes que vem no culto. Não é o quanto você ajuda, no sentido, eu vi, eu fiz. Não, não é o quanto você fala. Mas é como nós tratamos o outro, especialmente os difíceis, os feridos e os diferentes. Amar com discernimento, com autoridade, com equilíbrio. Não é passar a mão na cabeça que está errado. É ajudar ele a sair de lá e caminhar junto com você. Ninguém aqui tem condição ou situação melhor ou privilegiada, não. Todos nós estamos, aqui costuma-se muito a ensinar isso, que Cristo nos nivelou na mesma medida. Ninguém é melhor do que ninguém. E o último versículo lá, que é o 40, né, que fala que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, toda a lei se sustenta no amor. Paulo, em Romanos 13, de 8 a 10, ele vai destrinchando, dizendo assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? E aí, no mandamento, tem honrar pai e mãe. Não cobiçar. Quando é que eu não faço tudo isso? Quando eu amo a Deus. De todo o coração, de toda a minha alma e entendimento. Quando eu amo o próximo, eu não vou matar, eu não vou adulterar,
eu não vou trair, eu não vou vingar, eu não vou prejudicar. Entende por que esse resumo aí é a base de toda a nossa vida, todo o comportamento? O que a gente está vendo hoje, queridos? As pessoas estão matando a outra. Por quê? Porque ela não quer mais ficar comigo. Então, mata na frente da criança, faz isso, destrói o lar inteiro. Em nome de amor. Que amor é esse? Uma pessoa que conhece e vive, de fato, o amor de Deus, se acredita que ela vá para esse caminho? Ela vai matar, ela vai adulterar, ela vai... Paulo diz que não, ele nos ensina aqui, reforçando exatamente o que Jesus ensinou. E ele diz assim, ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, o nosso desafio, queridos, para essa semana, pelo menos para mim, e se o Senhor me incumbiu a responsabilidade de hoje compartilhar, acredito que é para você também. Nós não somos um corpo? Precisamos caminhar alinhados? Ninguém é melhor do que ninguém. A palavra de Deus é para todos nós. Não é verdade? Então, só para concluir aqui, Jesus nos lembra que a essência da fé não está em muitas regras, mas em um coração alinhado com Deus. Amar a Deus acima de tudo e orienta na verdade. Amar o próximo nos conduz a uma vida responsável e saudável. Nós não fomos chamados a cruzar os braços, né? Que a nossa fé, então, não seja apenas falada. Eu tenho fé, mas vivida a cada dia. Em amor a Deus, em cuidado ao próximo. Jesus fala lá em João 13:55. Ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Não deixe que a verdade é a minha verdade, queridos.